A Covid não é só aquele período que você é atingido ali, que você fica de quarentena, 14 dias e que depois está tudo bem. A partir de hoje, esse será o nosso canal de comunicação. Aberto, democrático, sem meias palavras, uma linguagem simples e principalmente descomplicada. Junto com o Mandré, a gente vai trazer todas as semanas um tema atual em um podcast inédito, não é, André? Verdade, um podcast inédito. Quero inicialmente cumprimentar você, Amália, e dizer que, como você bem colocou, nós vamos trazer aqui temas atuais, de forma democrática, de forma bem aberta, com um linguajar bem simples, para que a gente possa, acima de tudo, levar informação às pessoas e, como eu já disse aqui, que a gente possa discutir, debater, mas, acima de tudo, mostrar muitas vezes caminhos para que a gente possa encontrar soluções. O nosso convidado é o médico, o neurocirurgião Hilton Moraes, que é diretor técnico do Hospital de Cirurgia. Seja muito bem-vindo, Dr. Hilton. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo, sempre. Bom, e a gente começa falando, André, Dr. Hilton, ele, de médico, se tornou paciente. Ele contraiu a Covid, passou por todas as dúvidas e angústias que qualquer paciente passa, mas a gente vai começar falando, Dr. Hilton, sobre dessa primeira experiência que é médico atuando em uma UTI de hospital, em sua vida profissional. Imaginou um dia passar por uma situação como essa? Na verdade, a gente sempre imagina, né? Então, a gente sabe que, pelo fato de sermos médicos, nós não somos imunes às doenças que nós tratamos. O que me surpreende é que, assim, desde o início eu não parei de trabalhar em nenhum momento da pandemia. Então, no início, onde as pessoas estavam com um maior pânico, eu lembro que as pessoas usavam face shield, usavam várias máscaras, capotes, e eu continuei trabalhando, operando pacientes com Covid. Eu lembro que o primeiro paciente que eu operei com Covid, os anestesistas tinham medo até de chegar perto do paciente, e a gente conversou, e durante todo esse período, eu não contraí Covid. Mas, doutor Hilton, e quando o senhor teve, lógico, que fez o teste, que foi positivo, qual é a sensação de deixar naquele momento de ser médico, para passar a ser paciente, e como encarar isso, Porque o cidadão comum, logicamente, que tem muitas dúvidas, as sequelas que podem deixar a Covid, as consequências, mas você, como médico, principalmente, tem essa consciência. E aí, qual é a sensação? Porque a gente está... E esse podcast é exatamente para que a gente possa também levar as pessoas que estão nos acompanhando, o pós, Covid, quem testou positivo, quem passou por isso, porque essa discussão de como você se prevenir, de você usar máscara, todo mundo já está muito ciente do que cada um tem que fazer. Mas e o pós-Covid, e a sensação? Você que passou de ser médico, como disse a Amália aqui, passou a ser paciente. Para mim foi uma primeira surpresa ter testado positivo. O que você coloca das dúvidas, eu não tive tanto temor e tantas dúvidas no primeiro momento. Por quê? Porque a imensa maioria dos pacientes, ele é oligossintomático, então ele tem poucos sintomas. Então eu imaginei que eu seria um desses, até porque pelo todo o histórico, 1 ano e meio, sim, eu pensei que eu seria um desses. E a minha surpresa maior foi eu começar a gravar. Isso sim é que eu deixei de ser médico, de entendendo todo o processo, para ser paciente, mesmo compreendendo o que cada fase do processo. Eu não imaginava que eu fosse a gravar. E aí, no primeiro momento, eu fiz uma tomografia, estava com 2% de comprometimento do pulmão e acreditava que aquilo ia transcorrer bem. E aí, o Covid, ele tem algumas fases, A primeira fase é a fase da replicação do vírus, que você tem poucos sintomas. E a segunda fase, que é a fase inflamatória, que é onde agrava o pulmão. Pronto, nesse momento foi que eu tive um pouco de temor, porque eu comecei a ter uma febre muito alta, calafrios, e aí minha família foi que se preocupou nesse momento. Depois dessa fase inflamatória foi que eu não conseguia mais respirar sem oxigênio. Agora, uma coisa que chama atenção é, por exemplo, um leigo, quando vai tendo todos esses sintomas, a gente meio que fica na dúvida e não sabe exatamente o que está acontecendo. Você, enquanto médico, cada sintoma que aparecia, cada evolução que você percebia, o que passava pela cabeça?
eu tive esse temor por saber das possibilidades e imaginei como se sente o leigo, né, que fica no escuro sem entender exatamente o que está acontecendo com ele e o que pode vir a acontecer. Eu acho que é muito mais desesperador, muito mais angustiante. Doutor Hilton, uma coisa interessante, o senhor já tinha tomado as 2 doses. Isso. E a gente sabe, Amália, que tem muita gente ainda que acha, pelo fato de já ter tomado uma primeira dose ou até mesmo a segunda dose, que está completamente imune, e isso não existe. A doença, ela ainda é incógnita, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe ainda a efetividade das vacinas. É importante que todo mundo se vacine. Sim. É importante que todo mundo se vacine, porque hoje é a profilaxia, né? É o cuidado que a gente tem para evitar agravamento. Mas também isso foi uma surpresa para mim. Mas o fato de já ter tomado uma ou até mesmo as 2 doses da vacina não significa que as pessoas podem relaxar, tem que manter, né, distanciamento, usar máscara. E é bom que as pessoas tenham essa consciência. Que o senhor é exemplo disso, né? Verdade. O médico já tinha tomado as 2 doses e terminou testando positivo. E agravando. E agravando, né? Eu tive 50% de comprometimento e com lesão pulmonar. Porque, inclusive, a informação que a gente recebe enquanto leigo é: você toma a primeira dose da vacina, vai para a segunda, e se você vier a ter Covid, os sintomas seriam mais a menos, o que não aconteceu contigo. Exatamente. Então, é aí que fica aquela dúvida, né? Se eu não tivesse tomado a vacina, eu poderia ter agravado mais ainda? Então, não vale a pena apostar. Uhum. É importante tomar a vacina para que a gente evite. Então, assim, não tem como saber na mesma pessoa, né, o que teria acontecido. Doutor Hilton, o que a gente acompanha muito, Amália, é que as pessoas que testam positivo, né, algumas, logicamente, que não têm sintomas, são assintomáticos, mas outras ficam com sequelas graves, passam dias, semanas, meses, né? Pela experiência do senhor, quais são, assim, as principais sequelas que tem deixado nas pessoas, nessas que tem, logicamente, um quadro mais grave do Covid? André, a sequela mais frequente, como a doença ela ataca mais o sistema respiratório, são sequelas pulmonares, sim, né? Eu ainda tenho alguma restrição pulmonar, eu ainda tenho alguma dificuldade na hora de fazer algum esforço maior. Por quê? Porque parte do pulmão foi lesado. Então, assim, nas pessoas que agravaram mais ainda, que foram para a UTI, que ficaram entubadas, então esse agravamento é pior. Essa limitação da capacidade respiratória é pior. Essa é a sequela mais frequente. Existem outras complicações também, complicações neurológicas e aí em membros. Então, a pessoa fica com fraqueza, dormência, algumas pessoas têm tromboses. Então, essas outras sequelas ainda são em menor quantidade, mas existem e têm causado alguns problemas para as pessoas. Voltando a essa questão sobre a atuação dentro do hospital, como que o senhor definiria o ambiente do hospital para que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam entender a atuação de um médico nesse, digamos que, campo de batalha que os médicos acabaram travando, médicos, enfermeiros, psicólogos, porque a gente há de convir, por exemplo, como o doutor Hilton falou, as pessoas saem muito, com saúde mental está muito em questão agora. Então, o psicólogo também teve um papel fundamental nesse processo. Então, muitos trabalhavam mais de 24 horas, sem descanso, porque havia muita incerteza ainda, principalmente no início, né, quando foi aquele boom de casos. Como é que o senhor definiria, traduziria aquele ambiente para a gente? A gente tem algumas fases. No primeiro momento, existia uma fase de pânico. Então, as pessoas acreditavam, as informações não estavam muito claras. Hoje, na verdade, eu tenho muito orgulho da minha equipe de saúde do Hospital de Cirurgia, porque é uma equipe assim, que a gente vê a integração e a vontade de ajudar, e não só de médicos, né? Então, assim, eu não acredito somente no tratamento de saúde centrado no médico. Eu acho que a gente tem que, cada um no seu espaço, cada um no seu conhecimento, na sua responsabilidade. Então, a gente valoriza bastante a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, a equipe de psicologia, e isso tem trazido um resultado magnífico. O que é que esses episódios, essa pandemia, nos ensina? Eu acho que o mais importante é que a gente precisa... A nossa sociedade ela começou a ter uma noção equivocada de que era completamente independente, imortal, inatingível. Então,
eu gosto muito de estudar e avaliar sobre a morte. Eu sou neurocirurgião e eu lido muito com a morte, né? Então, uma doença neurocirúrgica, ela acaba evoluindo para a morte. Em alguns pacientes, felizmente não são todos, porque a gente lida com tumores no cérebro, a gente lida com traumas graves do encéfalo, e eu sempre estudei muito sobre a morte. Então, existe uma coisa do passado chamada memento mori, que era sempre a lembrança da morte. Lembre-se que você é mortal. Então, você chega nos cemitérios antigos, por exemplo, no cemitério do Rio de Janeiro, São João Batista, está escrito lá na sua entrada: Revertere ad locum tum. Vejo você aqui em breve. Então, isso para lembrar a todos nós da mortalidade. Então, talvez essa doença trouxe muito isso, né? A gente lembrar que a vida é breve, que a morte chega para todos e que a gente tem que aproveitar a vida e enquanto nós estamos bem. Eu acho que esse é o grande ensinamento dessa doença. Eu quero, viu, Amália, aqui agradecer a Dr. Hilton também por aceitar o convite de estar aqui conosco, participando desse podcast, que é o primeiro de uma série que nós vamos trazer aqui para conversar com as pessoas. Parabenizar ao senhor e lhe abraçando nesse momento, abraçar todos os profissionais da área da saúde, que são verdadeiros heróis nesse momento que o mundo inteiro atravessa, pelo menos dos últimos anos, das últimas décadas, o seu pior momento, mas que graças aos heróis da saúde nós estamos conseguindo, graças a Deus, atravessar todos, né? E dizer que, além disso, muito orgulho de saber que nós temos um hospital, que é o Hospital de Cirurgia aqui, que não é um hospital particular, que é um hospital não é filantrópico, mas que faz um trabalho de excelência, não é? E que tem, graças a esse trabalho de excelência, não só de cirurgia, mas de vários outros hospitais aqui em Sergipe, graças a Deus a gente tem visto muitas vidas sendo salvas. O Estado de Sergipe, nas 2 últimas semanas, a gente tem acompanhado isso, Amália, foi o estado, juntamente com o Piauí, que teve o maior número, não é? Teve a maior redução, as 2 maiores reduções foi o Piauí e o estado de Sergipe de pacientes. A ocupação de leito no Brasil inteiro da mesma forma, graças a Deus, leitos de UTI já não estão mais ocupados 100%. Mas tudo isso é graças ao trabalho dos profissionais da área de saúde e da vacina, não é? E que as pessoas tenham realmente a consciência da importância da vacina, que quando chegar a sua hora, não pense 2 vezes, tome a vacina, não precisa escolher, a gente não pode se dar ao luxo nesse momento de escolher a vacina. Chegou a que estiver lá, como o Dr. Hilton falou aqui, não existe instituto científico que determine que tem vacina A, ou B ou C, que tem uma maior eficácia. Todas ali, logicamente, cumprem o seu papel, e que cada um de nós possamos ter a consciência, como o senhor falou, isso é importante, que ninguém aqui é imortal, não é? Ninguém é inatingível, seja quem for, o exemplo disso é o senhor que, como profissional da área da saúde, como médico, também passou por um momento difícil, e agradecer, porque eu tenho certeza que esse podcast de hoje pode mostrar às pessoas que a Covid não é só aquele período que você é atingido ali, que você fica de quarentena, 14 dias, e que depois está tudo bem. É muito mais além. É muito mais além. As sequelas são graves, e que podem ser sequelas graves para o resto da vida. E que nós precisamos ter a consciência, mais do que nunca, de continuar cuidando de si, cuidando do próximo, cuidando de quem a gente ama, não é, para que a gente possa sair o mais rápido possível desse momento difícil. Quando a gente fala em cuidar, mesmo vacinados, é importante a gente deixar o recado de que a gente não pode se descuidar das medidas biosanitárias. A gente precisa continuar usando máscara, a gente precisa... em algumas atitudes que a gente tinha antes, talvez a gente demore um tempo ainda para termos novamente, mas esse cuidado é necessário nesse momento. Né, Dr. Hilton? Exatamente. É bom lembrar que hoje nós temos uma grande vacinação, mas a primeira dose na imensa maioria das pessoas. Então, na verdade, a proteção definitiva é após a segunda dose. A segunda dose, em boa parte das vacinas que está sendo aplicada, é após 3 meses. Então, a gente ainda precisa, sim, cuidar para não transmitirmos para as pessoas, principalmente as pessoas mais sensíveis, como os idosos, as pessoas doentes, as pessoas obesas, as pessoas que têm algum problema de saúde, para que a gente consiga ainda salvar o maior número possível de vidas.
Isso é importantíssimo. Bom, e o Falou e Disse termina agora nosso podcast semanal. Se você gostou, compartilha, sem moderação, dá um like lá pra gente. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Muito obrigada, Dr. Hilton. Obrigada, André. Para você, uma ótima semana.